Muito bem, gravando então oficialmente. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou a professora Andresa, aqui do curso de licenciatura em artes, e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a história da fotografia. Como eu já estava comentando com o pessoal que entrou um pouquinho antes, a gente vai ter outras fotos, outras aulas sobre fotos, sobre fotografia também, mas hoje a gente vai ver um panorama histórico sobre a história da foto, da fotografia, como ela surgiu, quais foram os primeiros experimentos científicos para conseguir captar ali, né, uma imagem e fazer com que ela ficasse fixa em algum suporte fotossensível, que tenha uma sensibilidade ali à luz, até chegar na fotografia como arte. Afinal, isso é um curso de artes, né? Então, até a gente compreender a fotografia como uma parte artística também da história, como uma manifestação artística, como uma forma de comunicação também e de expressão que a arte permite para a gente. Como eu fico em duas telas aqui, né, para apresentar para vocês, de vez em quando eu fico olhando assim na lateral para ver se alguém falou alguma coisa. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês queiram fazer sobre a aula ou sobre o tema, podem levantar a mãozinha, podem mandar mensagem no chat, que eu estou sempre de olho. Beleza? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre fotografia, talvez uma das primeiras coisas que a gente tem que ter na nossa cabeça, um dos primeiros conceitos que a gente precisa ter na nossa mente quando a gente fala de fotografia é que a protagonista de uma boa foto vai ser sempre uma boa luz. Eu tenho aqui, né, para dar aula para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver ou não, vou mostrar assim, ficou horrível, mas eu tenho um ring light. E olha só como a luz muda dependendo a posição que eu coloco esse ring light, né? Como eu uso óculos, eu tenho que achar uma forma de colocar ele para não ficar mostrando. Mas a perspectiva da foto muda muito dependendo da onde a luz vem, se ela vem de frente, se ela vem de trás, se ela está vindo das laterais, tudo isso muda essa recepção, né, essa perspectiva de uma boa foto. Então, até nos dias de hoje, seja na natureza, seja no estúdio, o fotógrafo ele sempre vai prezar por uma boa luz. E isso não é de hoje. A protagonista da fotografia é a luz desde os seus primórdios, desde a Grécia Antiga. O nome, né, este conceito de fotografia, esse nome, fotografia, vem ali do grego, né, do phos, que significa luz, e do grafes, que significa pincel. Então, de forma geral, o conceito de fotografia seria algo como pintar com a luz, marcar com a luz. Claro que neste momento a gente tem uma ideia diferente do que seria esse marcar com a luz, pintar com a luz, por conta da câmera escura, mas neste momento aqui, né, seja na Grécia Antiga, ou seja na fotografia mais atual, que eu estou querendo dizer neste primeiro momento, é que a grande protagonista da fotografia sempre foi a luz, sempre foi uma boa iluminação. A luz, durante muito tempo, foi a luz natural que ajudava ali a reproduzir certas imagens, como na câmera escura, que a gente vai ver, mas a luz também para fazer uma boa foto, ou uma luz, por exemplo, nas fotografias mais artísticas, que vai dar o tom para a gente, se é uma foto mais melancólica, se é uma foto mais feliz, se é uma foto que quer passar ansiedade. Então, a luz, ela ajuda também a trazer sentimento para a fotografia. Muito bem, falando, né, do surgimento dessa fotografia e de alguns dispositivos ao longo da história, lá na Grécia Antiga, já por volta do século IV a.C., a gente vai ter a criação do que a gente chama de câmara escura ou câmara obscura. A gente encontra com essas variações linguísticas, dependendo do autor que fala sobre. Mas, de forma geral, essa câmara escura ela é um grande dispositivo óptico, né, óptico, assim, que trabalha, então, um pouco com a ilusão de óptica. É um dispositivo muito simples, que consiste ali numa grande caixa, e essa grande caixa, ela é muito escura, e ela vai ter um pequeno orifício em uma das suas extremidades.
E olha que legal, o princípio básico desse dispositivo, né, o princípio básico de funcionamento é que do outro lado do orifício a gente consiga ter ali a formação de uma imagem, a projeção de uma imagem de forma invertida e numa escala bem reduzida, ou seja, bem menorzinho que o tamanho original. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver minimamente como funcionava isso. Então, a gente tem uma caixa muito escura, que era chamado de câmara, né? Então, a gente tem essa caixa muito escura, um pequeno orifício, um pequeno buraquinho em umas extremidades, e quando a luz batia num objeto, poderia ser uma construção ou mesmo algo natural, como uma árvore, esta imagem ela era projetada na outra parede da câmara de forma invertida, porque não sei se vocês conseguem reparar, mas justamente nesse buraquinho, a luz que bate no objeto, ela entra e ela se esbarra aqui, ó, uma na outra, e ela passa o orifício aqui, saindo na outra parede de forma invertida. Então, no meio do caminho, essas luzes se cruzam. Por isso que a imagem sai invertida do outro lado da câmara. Olha que legal como acontecia esse funcionamento, então, né? De forma mais técnica aqui para gente. Então, como formava-se a imagem? A luz, ela entrava nessa câmara obscura através desse pequeno orifício que tinha em uma das suas extremidades e projetava essa imagem invertida do outro lado da caixa, né? E a imagem vinha invertida justamente por conta que as luzes elas se encontravam aqui no orifício, olha só. Então, quando eles se encontravam aqui, eles cruzavam. Os raios de luz cruzavam um com o outro no orifício, projetando esta imagem de forma invertida. E era muito importante que a iluminação que batia na imagem, que deveria ser projetada, como a gente tem aqui no desenho, viesse em linha reta. Opa, como eu não consegui fazer aqui. Então, a imagem vem em linha reta e por isso que tem esse cruzamento aqui neste pequeno buraquinho, fazendo a imagem sair invertida na parede dessa câmara escura. E uma técnica que desde lá da Grécia Antiga, os cientistas, podemos dizer assim, eles já tinham entendido, era sobre o foco e nitidez. Então, quanto menor fosse esse buraquinho que tinha nas paredes da câmara escura, mais nítida seria a imagem projetada. Só que isso fazia também, né, que reduzisse muito a luz que entrava ali na câmera escura. Então, quanto mais menorzinho o buraquinho, menor seria a imagem também e mais nítida. E as lentes das câmeras mais profissionais, mais potentes dos dias de hoje, elas seguem também um pouco essa mesma estrutura. Então, quanto maior uma lente, quanto mais vai dando zoom, né? Quanto mais vai abrindo, mais embaçado fica essa imagem. E quanto mais vai fechando, mais nítido fica. Isso deve ter alguma relação também com a questão ótica, né? A gente mesmo, né? Usa o óculos, então quando eu não estou enxergando muito bem, ou quando eu estou sem óculos, o que eu faço é fechar o olho, deixar ele menorzinho para ver se eu ganho mais foco, se eu ganho mais nitidez ali no que eu enxergo, nas imagens que eu vejo. Legal, né, pessoal? Já tinham ouvido falar na câmara escura? Já tinham ouvido falar nesse processo? Claro que nesse momento ainda a gente está bem longe da fotografia tal qual a gente conhece, né, nos dias de hoje. Mas a gente já tem o pontapé ali de estudos para conseguir, a partir dessa ideia da câmera escura, a gente conseguir fazer com que essas imagens ficassem fixas em algum suporte. Sim, as escolas, o Naruel falou aqui para a gente que ele já fez uma dessas caixas quando ele era pequeno, a partir de uma caixa de sapato. E nas escolas, né, dependendo da escola, evidentemente, é um trabalho muito legal para se fazer com as crianças e era muito pedido mesmo. Tenho várias atividades assim de ilusão de ótica, principalmente, que a gente consegue fazer com as crianças, aquelas dos desenhos que, né, eles vão se mexendo.
Eu gosto muito, de vez em quando eu passo algumas também para os meus alunos, que eu acho bem interessante. É a gente mesmo fazer com nossas mãos para ver essa ciência toda em funcionamento. Pois bem, voltando aqui para essa câmara escura, né? A sua criação é datada ali da Grécia Antiga, não tem com muita exatidão um ano, mas essa câmara escura ela era descrita até pelo Aristóteles, a gente estudou ele quando a gente falou de teatro, lá no século IV antes de Cristo. E ela foi descrita, comentada também por um cientista árabe, Al-Hazen, por volta do século X. Então, desde a antiguidade clássica, a gente já tinha descrições de como essas câmaras escuras, câmaras obscuras, funcionavam. E, historicamente, ela foi uma ferramenta muito, muito utilizada para ajudar ali os artistas na criação de pinturas realistas. Só voltando um pouquinho na história para isso ir fazendo mais sentido na nossa cabeça, os gregos, eles eram muito apaixonados pelo equilíbrio, pela simetria, pela harmonia. Eles viviam constantemente em busca da beleza, em busca do belo. E eles observavam muito a natureza e foram observando, por exemplo, nas folhas, nas flores, que determinadas flores eram mais agradáveis de se olhar do que outras por conta do seu formato. E eles observavam que quanto mais simétrico fosse as pétalas, por exemplo, das flores, mais agradável era de olhar aquela imagem, né, aquela flor. E eles começaram a fazer isso nas suas esculturas, por exemplo, né? Os gregos, eles vão ter uma grande quantidade de esculturas feitas a partir da harmonia, a partir da simetria. E eles tentavam deixar o mais realista possível, porque assim como eles observavam muito a natureza para entender esta questão da harmonia, da simetria, eles também observavam o ser humano, observavam a natureza humana. Então, eles tentavam reproduzir o ser humano tal qual ele era na vida, numa escultura, mas sempre priorizando ali a harmonia, né? Então, se um imperador tivesse uma sobrancelha mais arqueada que a outra, a escultura dele não ia ter, eles iam deixar harmônico, iam deixar ali bem simétrico. E essa câmara escura ajudava muito a trazer essas pinturas realistas. Porque eles conseguiam projetar essa imagem na parede da câmara obscura, sentar ali dentro e desenhar essas imagens também. Isso não só na Grécia Antiga, né? Mas os renascentistas utilizaram muito desse esquema também, que foi uma outra galera que era apaixonada, assim, que era fissurado por conseguir fazer uma escultura o mais próxima possível de um corpo humano real, uma pintura mais próximo possível da realidade. Então, antes de ser uma ferramenta ali, um protótipo para uma máquina fotográfica, a câmera obscura foi uma grande ferramenta ali para auxiliar, para ajudar os artistas na criação dessas pinturas mais realistas. E lá no século XVI apenas, que ela foi desenvolvida como uma ferramenta para a criação de fotografias. Então, quase como uma câmera fotográfica, né? Entre muitas aspas, é bem diferente da câmera fotográfica que a gente tem nos dias de hoje. Mas, né, a imagem projetada dentro dessa câmera, ela podia ser capturada ali em um suporte fotossensível, um suporte sensível à luz do sol, por exemplo, através de uma placa revestida com emulsão de prata, revestida com mercúrio, revestida com vários tipos de sais, por exemplo. E essas substâncias químicas, né, elas iam secando ali, elas iam fazendo um trabalho químico, científico, físico a partir da luz do sol, e a imagem ia ficando projetada naquele suporte fotossensível. E esta ferramenta, que parte dessa câmera escura para se transformar numa ferramenta de criação de fotografias, era chamado de daguerreótipo. A gente vai falar um pouquinho mais dele já já. Enfim, a utilização mesmo mais prática disso tudo veio, portanto, só no século XVI, né? O Jean-Baptiste de la Porta, em 1558, ele vai falar sobre a utilização dessa câmara escura no seu livro Magia Natural, né? Ele era
Era um livro que utilizava bastante para suporte de estudos astronômicos, por exemplo. No século XVII, ela ainda era um objeto muito grande, então era muito difícil de utilizar ao ar livre, de sair dos estúdios, por exemplo. Foi só em 1676 que um matemático, né, o Johann Strum, ele vai reduzir o tamanho dessa câmara escura para uma caixa portátil. Então, os artistas eles poderiam sair dos seus ateliês e pintar e desfazer os seus desenhos ao ar livre, por exemplo. E é neste momento também que começa a se usar lentes transparentes nesses orifícios por onde se entrava a luz para trazer maior nitidez para as imagens ali que eram refletidas. Aqui a gente tem um exemplo de tudo isso que a gente está dizendo, né? Então, rapidamente vou voltar aqui só para a gente ver. A gente sai dessa caixa deste tamanho, bem grandão, e passa para algo mais menor, né? Menorzinho. A gente passa para algo mais portátil, então mais fácil de ser levado de um lugar para o outro, embora ainda muito grande em vista dos que a gente tem nos dias de hoje. E a partir disso tudo, a gente chega nas nossas primeiras experiências fotográficas, né? Vai ser um inventor, Joseph Niepce, que ele vai utilizar ali em 1816 uma espécie de sal de prata para fixar em uma superfície fotossensível, ou seja, algum tipo de material que reage à luz, a imagem produzida na câmara escura. E ele faz isso, e depois de um tempo ele vai fazer isso também a partir da heliografia, que é gravar com o sol. Então, essa luz utilizada para gravar essa imagem numa superfície fotossensível vai ser a luz solar. E em 1826, ele consegue fazer o registro de uma imagem a partir aqui, ó, de uma placa de estanho revestida com betume. E essa placa de estanho revestida com betume vai ficar exposta à luz solar e depois de muitas horas vai conseguir capturar o registro daquela imagem, o registro da imagem projetada aqui no caso da janela do próprio Joseph Niepce, né, da janela da casa dele. E esse processo demoraram várias horas, eu não lembro certinho agora, mas por volta de 8 horas, assim, não tenho certeza. Mas era um processo muito demorado. Por isso que eu comentei com quem chegou um pouquinho antes na aula, que antes da fotografia ir para o campo artístico, ela fazia muito parte dos experimentos físicos, dos experimentos científicos. As primeiras imagens fotográficas, né, que a gente tem registro, como é o caso desta aqui, precisava de muito conhecimento químico, por exemplo, para conseguir capturar essa imagem numa superfície fotossensível, né? Eu nem sei dizer como se faz uma placa de estanho revestida com betume. Então, partia muito de experimentos químicos, experimentos físicos e por aí vai. E aqui sim, né, em 1839, a gente vai ter o daguerreótipo, que a partir dos estudos lá do século XVI, o Louis-Jacques Daguerre, que é o inventor do daguerreótipo, ele consegue criar esta pequena ferramenta, não tão pequena assim, mas bem menor do que as outras, que a partir de um processo que ele chamou de daguerreotipia, ele conseguia produzir imagens positivas a partir de uma placa de cobre emulsionada com sais de prata. Então, aqui, ó, em vez, né, hoje a gente chama de papel fotográfico, mas era uma placa de cobre emulsionada com sais de prata, que colocava-se dentro dessa caixa, que era o daguerreótipo, e a imagem ela era revelada aqui nesse suporte a partir do vapor de mercúrio também. Eu não sei se vem essa imagem na cabeça de vocês, mas alguns filmes mais antigos retratam muito esse processo de revelação de foto, né? De passar esse suporte fotossensível e ficar pendurado por algum tempo para ir secando e revelando a imagem. E geralmente é como se fosse esse ateliê, como se fosse uma espécie de laboratório. Nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo pode entrar, porque tem muito conteúdo químico ali dentro e acaba sendo muito perigoso também para qualquer pessoa ter este contato. Enfim,
O daguerreótipo, então, ele era este suporte, essa ferramenta que conseguia produzir uma imagem ali em um suporte fotossensível, e esse processo todo demorava ali mais ou menos uns 10 minutinhos. E a partir desse daguerreótipo, a gente vai ter o retrato de diversas celebridades, como Edgar Allan Poe, que era um dos maiores nomes da literatura, o Abraham Lincoln também. Eu separei para vocês um videozinho que fala um pouquinho do daguerreótipo. Vamos ver se a tecnologia vai me deixar mostrar esse videozinho para vocês. Uma hora vai. A gente é maior que a tecnologia para desistir. Que eu acho que é mais fácil eu mostrar do que ficar falando. No ano de 1839, Louis-Jacques Mandé Daguerre fez um... Vamos deixar pausado um pouquinho para ver se carrega. Vamos ver. Tomar uma água e rezar. Se não der certo, eu posso fazer uma pastinha no Drive com os vídeos que eu passaria na aula e pedir para a Nai compartilhar com vocês também. No ano de 1839, Louis-Jacques Mandé Daguerre fez um grande avanço para o futuro da humanidade. Ele inventou o primeiro processo de imagem física. E olha que eu testei tudo antes, hein? Conhecido como daguerreótipo. Sua invenção... Espera lá. Como o vídeo é bem curtinho, eu vou insistir um pouquinho aqui. Vou voltar de novo, ver se vai. No ano de 1839. Oh, Deus. Louis-Jacques Mandé Daguerre fez um grande avanço para o futuro da humanidade. Ele inventou o primeiro... Pelo jeito não vamos ter vídeo. Deixa eu voltar aqui para a sala. Depois eu faço uma pastinha para vocês e peço para a Nai. Não sei o que acontece. Eu testo tudo antes, funciona belezinha. Quando chega aqui, a tecnologia me deixa na mão. Mas eu tenho problema. Depois eu faço uma pastinha no Drive e mando para vocês. É basicamente a mesma coisa que eu falei, só que ali vai trazendo imagens, é mais fácil a compreensão, uma pena. Mas não tem problema, a gente segue assim mesmo. E alguns anos depois, né, por volta de 1861, também a partir ali de experimentos químicos, físicos, de inventores, a gente vai ter o processo para se chegar na nossa fotografia colorida. E a primeira foto ali em cores foram produzidas pelos físicos, né, o Maxwell e seu assistente Thomas Sutton, a partir do método RGB, que é um método que trabalha com as cores primárias, né? RGB, que vem do inglês red, green e blue, né? Vermelho, verde e azul, que são as cores primárias, porque acredita-se que as cores primárias aqui, né, sobrepostas umas às outras, vão dando vida para as outras tonalidades todas. Então, quando eles faziam isso a partir de uma gelatina, a partir de algo ali sensível às luzes também, a gente conseguia ir criando imagens coloridas. Então, das famosas imagens preto e branco que a gente tem, colocava essa espécie, né, de gelatina, assim, em cima da lente da câmera e tirava foto na cor azul, na cor verde, na cor vermelha, e quando colocava elas sobrepostas umas às outras, ia dando a tonalidade ali correta, a tonalidade verdadeira da imagem, porque essas cores conseguiam capturar essas outras tantas cores, e sobrepostas umas às outras, a gente vai criando
este mundo colorido da fotografia em cores. E aí sim, depois desses experimentos todos, esses experimentos químicos, físicos e até matemáticos de inventores, a gente chega na ideia, na discussão principalmente, da fotografia e da arte, né? Da fotografia como arte. Por quê? Porque pouco depois do daguerreótipo ser inventado, vários estúdios de fotografias começaram a surgir pelo mundo todo. A fotografia, ela revolucionou a história da humanidade, principalmente a história da arte. Porque antes da fotografia, só tinha um registro da família, por exemplo, a galera que tinha uma grana, a burguesia, a nobreza, a aristocracia, porque eles pagavam para um artista fazer retratos da sua família, por exemplo, fazer retratos de um casamento, fazer retratos de um momento especial. Então, era um trabalho muito exclusivo, nem todo mundo tinha acesso. Hoje em dia, né, basicamente, todo mundo tem um celular, não precisa ser um iPhone, mas todo mundo tem um celular para registrar, todo mundo modo de dizer, né? A gente sabe que tem pessoas que não têm condição, mas modo de dizer, assim, a maioria das pessoas tem um celular, é muito mais acessível. Mas nem sempre foi assim. Então, quando vem a fotografia, mesmo que no começo ela ainda fosse muito menos acessível do que nos dias de hoje, muito mais caro também para ser feita, para ser revelada, para se ter uma foto em casa, a gente começa a ter estúdios fotográficos por todos os lugares no mundo todo, né? O daguerreótipo, ele vai chegar aqui no Brasil também trazido pelos europeus, trazidos pela colonização, então a colonização foi no mundo inteiro, chega-se no mundo inteiro também esta ferramenta fotográfica. E a fotografia, aos poucos, ela vai substituindo essas pinturas de retrato. Então, a própria história da arte, ela teve que se remodelar também, porque os pintores de retratos, eles estavam ficando já sem espaço. Aqui a gente, na nossa aula, a gente não fala muito das artes visuais, mas se vocês quiserem, eu posso trazer um pouquinho esses paralelos, porque a invenção da fotografia também, ela foi muito importante para a criação da arte moderna. Porque a arte estava tentando se enquadrar nesse novo mundo, buscar novas formas de existir. As pinturas de retrato ou autorretrato já não faziam mais sentido, né? Porque o pensamento era: por que eu vou fazer um retrato desse casamento se existe a fotografia que pode fotografar, né? Se pode registrar através da foto esse momento. Hoje, para a gente, é diferente, porque ter um retrato seu feito por um pintor ou por alguém que desenha é algo mais cult, é algo mais complicado, né? Mas a gente está falando de outros tempos, assim, que era mesmo para se ter o registro e não ter algo mais sofisticado ou mais cult, era apenas para se ter o registro. Então, a gente fala ali de paralelos, de momentos diferentes, né, da história. Mas, enfim, quando surge a fotografia, então, o mundo da arte fica até um pouco mais abalado, porque a invenção da fotografia, a invenção da máquina fotográfica, ela vai ser primordial para surgir a arte moderna, que é a galera dos ismos, impressionismo, expressionismo, surrealismo, que era justamente uma comunidade de artistas que estavam insatisfeitos com as artes tradicionais. E a partir da arte moderna, a gente vai ter uma grande revolução no universo das artes. A gente vai chegar na arte contemporânea também. Então, a fotografia, ela causou um grande rebuliço no universo da arte. E durante muito tempo, a própria fotografia não foi considerada como arte, ela era considerada como um registro, auxiliava, por exemplo, nos jornais, nas notícias, mas ela não tinha esse caráter artístico. Esse caráter artístico ele foi chegando aos poucos dentro do universo da fotografia. Só para a gente finalizar, né, esse paralelo aqui histórico, essa cronológico da história da fotografia, as câmeras portáteis elas foram criadas apenas no século XIX também, começando lá com as câmeras analógicas. Acredito que vocês devam se lembrar desses estilos de câmeras que tinha que se comprar o filme
que vinha geralmente de 12 em 12, né? 12, 24, 36. E daí você colocava na câmera e cada quadradinho esse, que a gente chama, né, de fotograma aqui nas fotos, né? Cada quadradinho desse aqui era um filme, que a gente chamava de filme fotográfico. Então, cada vez que tirava uma foto, o negativo da imagem retirada ficava salvo nesse filme fotográfico e esse filme era levado depois para um estúdio que revelava a foto a partir de materiais químicos e a gente ia buscar uma semana depois nos lugares que revelava a foto ali. E a gente ficava sempre ansioso, porque não dava para ver se a foto tinha ficado boa, se tinha ficado um dedão na frente, se alguém tinha ficado com o olho fechado. Imagina, isso não existia. Era uma foto e rezar para dar certo. Não tirava 2, 3 da mesma situação. Embora eu acredite que vocês conheçam a câmera analógica, eu sempre trabalho com ela também, com meus alunos. Eu tenho algumas em casa, às vezes eu até levo para mostrar para eles, e eles ficam meio surpreendidos, assim, né? Porque hoje é tudo tão mais fácil, tão mais rápido, que eles ficam, nossa, mas é uma foto só, mas e se ficava com o olho fechado? E se não ficava legal? E a gente, era assim mesmo. E nem faz tanto tempo. Se a gente pega para pensar na história da humanidade, essas câmeras que utilizavam filme fotográfico, elas não estão tão lá atrás, assim, nem faz tanto tempo. Mas o mundo está tão rápido, as evoluções, as transformações, as descobertas, elas estão vindo tão rápido, que a nova geração mesmo, as coisas mudam tanto, de forma tão rápida, que para eles, por exemplo, algo que foi criado em 2010, 2012, já é algo extremamente velho, extremamente ultrapassado. E é importante a gente entender um pouquinho disso, porque é um curso de licenciatura em artes. Então, quando a gente entrar na sala de aula, a gente vai estar lidando com essa galerinha, que para eles, coisas antigas, coisas ultrapassadas, são de 2010, por exemplo. E em 1975, né, o Steve Sanson da Kodak vai criar as famosas câmeras digitais, que daí sim eram aquelas câmeras que a gente conseguia dar uma bisbilhotada no resultado da foto antes de mandar para impressão, ou antes de vir com SD, que é um cartãozinho de memória aqui que a gente poderia colocar no computador, por exemplo, para colocar essas fotos, né, transpor essas fotos ali para os nossos computadores e ver elas de formas maiores. E a partir dessa discussão toda da fotografia como arte, ou como registro histórico, como registro documental, principalmente durante muito tempo, a fotografia ela ocupou esse lugar de registro documental. Hoje a gente tem uma gama muito grande de gêneros fotográficos. A gente vai chegar na fotografia como arte, mas antes eu queria passar por alguns gêneros dentro da fotografia. Então, assim como a gente tem gêneros musicais, né? A gente tem samba, rock, sertanejo, MPB, forró e por aí vai. A gente tem gêneros cinematográficos, a gente tem filmes de drama, de comédia, de ação, de terror. A gente tem gêneros no teatro, a gente tem gêneros, enfim, nas danças. A gente vai ter os gêneros fotográficos também. Então, fotografia não é tudo uma coisa só, não é tudo a mesma coisa. Existem os profissionais que trabalham com isso, então se faz necessário também ter essa divisão de gênero dentro da fotografia para a gente entender como cada uma opera, né? Então, a gente vai ter a fotografia documental, que vai ser um dos gêneros da fotografia, atrelado ali à noção do real. Ou seja, é o registro de uma imagem que tem esse poder ali de trazer para a gente as histórias, os fatos, o registro, portanto, de um determinado evento, de uma determinada situação, de um determinado indivíduo, grupo ou local. Então, a fotografia documental ela vai estar sempre atrelada à noção do real. Isso é importante para a gente entender, né? Essa fotografia documental, ela se preocupa muito com o registro
de algo real. Pode ser social ou não, político ou não, mas está envolvido ali com algo real que se queira registrar. A gente tem o fotojornalismo também, que é muito próximo, né, da fotografia documental. E o fotojornalismo, ele utiliza das imagens, utiliza das fotografias para contar histórias reais e transmitir informações. Então, dentro do fotojornalismo, a imagem ela tem esse poder único que as palavras não dão conta, que é capturar um instante da vida real, capturar o momento da vida real e trazer para a gente essa potência através da imagem. Então, essa imagem que eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, para a gente observar, ela diz muita coisa para a gente. Não é só uma criança segurando um cachorrinho, como talvez se a gente fosse descrever a imagem, a gente descreveria a princípio. Tem um entorno, tem um em volta dela. Então, essa imagem, ela consegue causar na gente sensações únicas, sensações que às vezes um texto não daria conta de trazer. Lógico que o texto tem a sua importância também. Às vezes o texto ia atingir um outro registro que a imagem não consegue, mas o fotojornalismo tem essa preocupação em transmitir assim informações que às vezes as letras, né, o texto ali, as palavras não dão conta de trazer para a gente. A gente vai ter a foto publicitária também, que tem a sua função principal é a função de marketing, a função de divulgação. Então, é também conhecido como uma fotografia comercial, que tem o objetivo de promover um produto, de promover uma marca, um serviço, uma das mais poderosas ferramentas do universo do marketing ali. É uma fotografia utilizada para atrair um público-alvo, um público específico. Então, geralmente, vai despertar o interesse naquele público-alvo e vai incentivar a compra. Então, pode ser feito através da culinária, como a imagem que eu trouxe para vocês, pode ser a divulgação de um produto de maquiagem, de um brinquedo, até mesmo de bebidas alcoólicas e por aí vai. Então, é muito importante para o fotógrafo, né, publicitário, o fotógrafo que faz uma fotografia publicitária, pensar em qual é o seu público-alvo. Beleza, eu contratei um fotógrafo e eu quero que ele venda o meu produto, que é uma marca de maquiagem. Ele precisa entender o público-alvo daquela marca de maquiagem. São as pessoas adolescentes, são as pessoas mais velhas, qual que é o público-alvo? Isso é muito interessante, pessoal, para a gente fazer com trabalho com as crianças ou adolescentes na sala de aula. Então, dividir eles em grupos, passar um produto para cada grupo e eles terem que estudar e fazer a fotografia daquele produto a partir, né, da fotografia publicitária, ou mesmo com gêneros fotográficos todos, cada grupo ficar com um gênero e ter que trazer uma foto daquele gênero. Então, para a gente que está no curso de licenciatura, é sempre importante, né, a gente ir fazendo essas digressões, fazendo essas comparações, assim, de como a gente consegue pegar esse material que a gente está estudando e aplicar na sala de aula posteriormente. A gente tem a fotografia forense também, que é uma área já especializada da fotografia, que auxilia nas investigações criminais, nos processos legais, né? Vai ser o estilo de fotografia ali que vai capturar as imagens precisas, objetivas de uma cena de crime, de uma evidência física dentro, enfim, desse universo mais de crime, de autópsias, de acidente, né? Dos contextos legais no sentido de lei mesmo. Então, é uma área especializada da fotografia extremamente importante, que nada tem a ver com o universo artístico da fotografia. Aqui é um registro extremamente documental, né? A gente nem tem acesso a essas fotografias. Quem vai ter acesso vão ser os policiais, vão ser os detetives, por exemplo. Então, é uma área da fotografia muito legal também, da gente apresentar para os alunos como possibilidade, quem sabe até possibilidade de profissões, de futuras profissões aí. A gente tem a astrofotografia, que tem por objetivo ali capturar os corpos celestes todos, né? Principalmente no céu noturno.
Então, capturar a Lua, os cometas, as galáxias. A gente tem a aerofotografia, que vai buscar para a gente registrar as grandes extensões vistas lá do alto, lá de cima. E a aerofotografia, ela também vai auxiliar muito no monitoramento ambiental. Então, quando a gente tem alguma área alagada, alguma área queimada, é a aerofotografia que vai dar para a gente a dimensão do estrago, infelizmente, né? Que vai dar para a gente essa visão, né, para os estudiosos, principalmente, entender qual é a parte com maior desmatamento, qual é a parte com maior alagamento, aonde ainda não atingiu o fogo, ainda não atingiu, onde a água ainda não atingiu. Então, é um trabalho bem interessante também, bem legal. Agora sim, entrando na nossa ideia de fotografia como arte, já caminhando aqui para o fim da nossa aula de hoje, durante muito tempo houve essa discussão, mas será que a fotografia ela pode ser considerada arte? Ela pode ser considerada uma manifestação artística? E, de fato, até o dia de hoje, não se tem uma resposta exata e precisa. A gente tem muitos estudiosos que falam sobre, que discorrem sobre isso, alguns artistas que utilizam da fotografia em seu trabalho, mas não é algo que a gente afirma. É sempre, na minha opinião, sim. Segundo fulano de tal, sim. Inclusive, essa ideia de fotografia como arte é um tema bem interessante aí para quando vocês forem fazer o TCC de vocês. Mas, aqui no nosso curso de licenciatura em arte, a gente trabalha dentro dessa perspectiva de fotografia como arte, trazendo recortes específicos, porque a gente tem fotógrafos muito conhecidos na mídia, muito conhecidos mundialmente, que fazem esse trabalho artístico com a fotografia. E um dos pioneiros nesta composição de fotografia como arte vai ser o Henri Cartier-Bresson. Gente, esses nomes eu não sei como se pronuncia corretamente. Me desculpem se eu estiver falando errado. Mas ele vai ser um dos grandes nomes da fotografia francesa do século XX. E ele vai ter essa imagem que eu trouxe aqui para vocês, que tem por nome Instante Decisivo. Olha que bonito. O Bresson ele registrava cenas altamente específicas, que é basicamente uma ação, um fragmento do dia a dia, um fragmento de uma ação capturada em fração de um segundo. Olha essa foto, por exemplo, a foto que foi tirada atrás de uma estação de trem em Paris. Então, não era um lugar nada instagramável, né? Hoje em dia a galera gosta muito de usar esta imagem. Então, não era um lugar necessariamente bonito, necessariamente instagramável. E ele consegue fazer essa belezura de imagem. Deixa eu ver. A Aline falou que ela já estudou. Você sabe como pronuncia o nome dele, Aline? Falei certo? Eu falei muito errado. Esses nomes francês, eles vêm só para fazer a gente passar humilhação. Mas, enfim, o Bresson, ele... Olha que belezura de imagem. Talvez o nosso primeiro olhar não tão viciado em cores, tão viciado em muitas informações ao mesmo. Que legal! Muito legal. Se você puder me passar o nome do livro até o fim da aula, eu agradeço, por gentileza, para eu dar uma pesquisada, uma olhada também. Nossa, que legal! Já conheci essa imagem, então. À primeira vista, né, só para concluir o que eu estava dizendo, a gente pode olhar e achar que é uma imagem bagunçada, tem uma escada, tem uns sacos lá atrás, que a gente não sabe se é areia, se é pedra, o que que é. Mas é uma imagem que traz para a gente tanta sensibilidade. O que eu gosto muito dessa imagem é justamente essa ideia dessa ação capturada em um segundo, em um momento que às vezes os nossos olhos não conseguem capturar. Observem o pezinho aqui deste moço que está com pressa no seu dia a dia, correndo. O Bresson ele consegue capturar o momento em que ele salta sobre a água, só que o pé ainda não encostou. Então a gente tem essa imagem refletida dele também, né? Aqui nessa poça d'água, e a gente tem esse segundo
que foi capturado, que é o momento que o pé ainda não está atingindo a água. E é um segundo que talvez os nossos olhos não consigam capturar, porque os nossos olhos, né, eles capturam o mundo através de fragmentos. Eu vejo aqui, depois eu vejo aqui, e meu cérebro, um movimento, por exemplo. Meus olhos, eles vão capturando o fragmento e meu cérebro junta tudo isso e faz um movimento só. Então, talvez se eu olhasse esse cara, eu ia ver o momento que ele salta e o momento que ele pisa. Mas eu não ia conseguir capturar esse instante que está quase pisando, mas não pisou. E não só contrastando, né, com essa pisada aqui, quase flutuando neste lago, a gente tem o cartaz de uma bailarina aqui atrás também, que traz uma poética para essa imagem. O Bresson, ele era muito conhecido por trazer essa poesia do cotidiano, essa poesia do dia a dia, essa poesia em lugares que a gente não vê muita poesia. Então, aqui mesmo, a gente tem simetrias, por exemplo, dessas imagens, né? Então, a gente tem os reflexos na água. Olha, a gente tem o reflexo da placa, o reflexo da bailarina, o reflexo do moço aqui no portão. A gente tem o reflexo do próprio personagem principal, podemos dizer assim, como se ele estivesse flutuando em cima e embaixo. Enfim, é algo extraordinário para o universo da fotografia. Ai, que bom, Aline. Manda o nome para mim, por favor, aqui no chat do livro. Muito obrigada por procurar, muito obrigada. E a partir disso, a gente vai ter outros grandes nomes da fotografia. Trouxe aqui para vocês a Dorothea Lange e o Sebastião Salgado, para a gente falar um pouquinho também, que são nomes que trabalham nessa perspectiva da fotografia como arte, não só como um registro, mas também como um registro. No entanto, que a Dorothea Lange, ela era uma fotógrafa estadunidense, né, compromissada ali com a justiça social, e ela acreditava muito que a fotografia ela podia ser um meio de denúncia das injustiças sociais e, portanto, um meio de mudança também. Então, ela tem um estilo de fotografia mais próximo da fotografia documental, só que também não deixa de ser uma fotografia artística. O objetivo da fotografia dela estava muito envolvido com a ideia de engajamento social e tudo mais, e ela era muito firme na sua opinião sobre a fotografia. No entanto, que ela criticava muito a fotografia contemporânea, porque ela dizia que estava muito mais preocupada em criar uma ilusão de felicidade, uma ilusão de família, uma ilusão de tudo, e estava despreocupada em mostrar a realidade. Ai, muito obrigada, Aline, pelo nome. Vou salvar aqui para eu pesquisar. Muito obrigada. E uma das maiores fotos da Dorothea Lange vai ser a mãe migrante. Essa fotografia que ela fez em março de 1936. Ela era considerada uma fotojornalista também e ela estava cobrindo ali a migração dos trabalhadores rurais que estavam indo do leste dos Estados Unidos, que estavam indo para, né, o leste dos Estados Unidos ali, em busca de emprego, em busca de melhoria de vida. E nesse momento, né, a Dorothea Lange, ela trabalhava para a administração do reassentamento do governo dos Estados Unidos. E era justamente uma agência federal criada ali para documentar, para remediar as situações dos grupos mais empobrecidos em 1930, que era um reflexo da Grande Depressão, ou seja, da grande crise econômica mundial, né, que acometeu o mundo inteiro, que é a famosa crise econômica de 29. E ela faz essa imagem, que é uma imagem belíssima do ponto de vista artístico e estético, não do ponto de vista social, evidentemente, né? A gente está falando de mães que estavam migrando com seus filhos, com suas crianças de colo, buscando uma melhoria de vida, mas a gente tem essa sensibilidade da fotógrafa em capturar uma imagem que traz para a gente o contexto histórico também. Um tempo depois, a gente descobriu que a mãe fotografada pela Dorothea, ela era a Florence Thompson e seus 3 filhos. E olha essa imagem que bonita. A gente vê a cara da mãe aqui, que é uma cara
que não está necessariamente em desespero, porque ela precisa se manter forte ali para os seus filhos, mas tem um ar melancólico, tem um ar de preocupação, e ao mesmo tempo a gente não vê a cara dos filhos, né? Tem um bebezinho aqui também. Esses filhos, eles estão aninhados à mãe, como se estivessem buscando refúgio, buscando proteção. Essa foto, ela mostra para a gente a fragilidade dessa situação, né? A fragilidade da crise econômica, mas ela também mostra uma universalidade. A Dorothea Lange, ela não fotografou só a Florence, ela fotografou todas as mães migrantes. É uma foto que representa a universalidade das mães que precisaram sair dos seus lugares, dos seus lares, dos seus lugares de conforto para buscar uma melhoria de vida, para buscar emprego com seus filhos. Então, é uma foto que tem esse caráter mais universal também, e não fica só num registro pequeno, num registro empobrecido, fraco de uma situação. É uma imagem muito triste, mas que tem uma poesia muito forte. E para fechar agora oficialmente a nossa aula, não tem como falar de fotografia sem falar do nosso mineirinho, Sebastião Salgado, fotógrafo brasileiro, mineiro, que ganhou o mundo através da fotografia. Ele descobriu a fotografia numa viagem à África na década de 70. Ele estava a trabalho ali da Organização Internacional do Café em um projeto sobre a cultura do café na Angola. Ele fez várias outras viagens também, antes de ser fotógrafo, de fato. Ele era... Ah, esqueci o nome. Eu acho que ele era economista. Posso estar enganada. Mas ele tinha um outro trabalho, assim, super cabeça. Não que a fotografia não seja, só uma forma de dizer. E ele se apaixonou pela fotografia, pela ideia de fotografar o mundo. E ele dedicou a sua vida a fazer vários registros de diversas partes do mundo inteiro, principalmente pegando as pessoas, as comunidades indígenas, as pessoas africanas. Enfim, o trabalho do Sebastião Salgado é belíssimo, porque ele traz poesia, ele traz uma estética fotográfica muito única e ele dá espaço para os lugares, para as pessoas que geralmente os fotógrafos não querem fotografar. Geralmente os fotógrafos só querem fotografar as festas, as conquistas, as glórias. E o Sebastião Salgado, ele registra muito mais do que isso. Ele registra um mundo que muitas vezes a gente fecha os olhos para não ver. Então, em 1974, ele registrou a Revolução dos Cravos, ele acompanhou os camponeses indígenas, também latino-americanos, e as secas severas que tiveram em diversas regiões da África, registrando esses momentos. Então, né, só retomando, acho que essa parte tem que ficar muito evidente para a gente. O Sebastião Salgado, ele era um fotógrafo muito preocupado com a justiça social também, com as causas sociais, principalmente nesse lugar de mostrar para o mundo partes que o mundo ignora, de mostrar para a gente partes do mundo que a gente ignora, ou que a gente nem sabe que existe. O Sebastião Salgado tem vários trabalhos, entre livros, documentários, enfim, registros fotográficos, né? Todos esses registros fotográficos que chegam de diversas formas, uma através de livros, outras através de exposições, outras através de documentários. Então, no trabalho Outras Américas, o Sebastião Salgado monta um livro cheio de fotografias que ele vai cobrir os camponeses indígenas pela América Latina. No trabalho Êxodo, ele tem um registro ali do deslocamento do ser humano, né, por mais de 40 países. Então, registrando as migrações, as saídas de um lugar para o outro em busca de emprego, em busca de melhoria de vida, em busca de uma melhor qualidade de vida. E o mais famoso, que é o mais atual também do Sebastião Salgado, vai ser o documentário Sal da Terra, que ele vai retratar regiões pouco exploradas no mundo. E muitas vezes vai trazer para a gente situações que a gente nem imagina que acontecem ou que ainda acontecem no nosso mundo. Trouxe algumas imagens aqui do Sebastião Salgado para a gente apreciar. É muito importante a gente, sempre que possível, falar do Sebastião Salgado,
porque ele morreu, acho que ano passado, foi super recente, e ele é brasileiro, ele é nosso, né? Então é importante a gente conhecer os nossos também. Aqui eu tenho peguei na internet uma foto do Sebastião Salgado, que eu gosto muito, no sentido da gente entender o trabalho dele. A foto em si traz para a gente uma situação horrível, que não tem como gostar dessa situação. Mas quando eu digo eu gosto, é no sentido de mostrar o trabalho do Sebastião Salgado. Infelizmente, ele precisou tirar uma foto dessa, né? Bom seria se fotos como essas não precisassem existir. Enfim, é a foto que tem o nome Gold, Mina de Ouro da Serra Pelada, que é um morro que se transformou numa grande cratera, e essa cratera ela se findou ali num lago, né? Era um lago que foi secando e virou uma grande cratera, um grande buracão. E a partir disso se deu um processo de exploração de mina de ouro, conhecido como Serra Pelada. Então, desde a descoberta desse buracão, dessa cratera, em 1979, esse local que fica na cidade de Curionópolis, aqui no Brasil, chegou a receber mais de 50 mil garimpeiros de diversos lugares do país em busca do mesmo sonho, enriquecer. Então, era um famoso, ficou conhecido como maior garimpo a céu aberto, né? Conhecido também como formigueiro humano, porque cada pontinho desse que a gente vê aqui é uma pessoa trabalhando ali a céu aberto, embaixo do sol, embaixo da chuva, na busca incessante de encontrar um pedacinho de ouro, uma pequena pepita, e a gente, né, o texto traz para a gente aqui, né, com a intenção de enriquecer, mas às vezes era só a intenção de sobreviver. Muitos desses garimpeiros, eles trabalhavam para outras pessoas, recebiam valores baixíssimos para ficar o dia inteiro ali no sol quente, e se encontrasse alguma coisa, tinha que dar para o seu chefe ali, para o seu patrão. Então, é um trabalho muito, muito, muito precário, um trabalho intenso, em condições assim de exploração mesmo, em condições análogas ali à escravidão. E, enfim, é uma imagem que dói muito quando a gente olha e quando a gente percebe, né, que cada pontinho preto desse aqui que a gente vê na imagem é uma pessoa em busca de um sonho, em busca de uma comida, em busca de qualquer coisa que possa mudar a sua realidade social. Muito bem, pessoal. Olha, cravado aqui no tempo. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algum comentário, um questionamento? Muito legal, né? Eu gosto muito de Sebastião Salgado. Tinha preparado um vídeo para mostrar, mas pelo jeito os vídeos não gostam de mim. Não sei mais o que fazer. Mas não desisti, vou tentar mais um pouco ainda. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada pelo carinho. Bom descanso, então. Boa janta, bom descanso, bom restinho de semana. Um beijo para vocês. Nos vemos na próxima terça, então. Não sei o tema da aula ainda, mas eu acho que é cinema. Acho. Beijo, pessoal. Muito obrigada e até terça que vem.